Hoje eu vou falar de um assunto super polêmico: holding familiar. Quando a gente fala de holding familiar, tem inúmeras questões que podem ser abordadas e nós vamos abordar várias delas. Mas hoje eu vou falar especificamente de um ponto da holding familiar e cada vídeo a gente vai falar um ponto específico, porque é um assunto que rende bastante. A holding familiar, ela virou uma modinha no mercado. Muitas pessoas, quando nos procuram para perguntar sobre a holding familiar, ficam um pouco tristes quando a gente mostra os pontos negativos. Porque é muito fácil mostrar ponto positivo, entendeu? Vender o negócio é mostrar pontos positivos. Só que quando a gente fala de legislação e no caso da holding familiar, a gente tem que ter alguns cuidados, principalmente com a parte da legislação que envolve a holding familiar. O ponto que eu queria abordar hoje e deixar claro para vocês é a questão da parceria envolvendo a pessoa jurídica da holding com o produtor rural, pessoa física. O que isso significa? É muito comum quando a gente faz uma holding familiar, abrir uma empresa, colocar todas as terras, todos os bens da pessoa física nessa empresa e depois a gente vai falar sobre isso. E aí a pessoa jurídica passa a ser parceiro do produtor rural, pessoa física. Evitando assim que se pague um imposto muito alto como arrendamento, como aluguel, que é o termo correto previsto na legislação. E qual que é a nossa preocupação com relação a isso? Parceria não é isso. A parceria rural e a parceria como um toda é definida pela legislação na forma em que as duas partes, holding, pessoa jurídica, produtor rural, pessoa física, participam daquela produção em tudo, nas receitas e nas despesas. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza. Não adianta eu pensar numa parceria agrícola onde eu pago o parceiro com produtos. Você está pagando com uma moeda diferente do dinheiro. Isso é aluguel, isso é arrendamento. A parceria definida na legislação, o seu parceiro tem que participar com você no lucro da atividade, assim como no prejuízo, nas despesas. Então, a gente tem muito receio quando se vende uma holding familiar com a ideia simplesmente de que a pessoa jurídica e nem o produtor vai pagar imposto sobre essa transação porque eles vão ser parceiros. Isso tem que ser analisado, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente fala, por exemplo, no sucesso da holding familiar, é quando a gente pensa em imóveis urbanos. Quando você tem uma série de imóveis urbanos, você cria uma holding familiar, coloca todos esses imóveis lá e essa holding passa a pagar imposto sobre o aluguel daqueles imóveis, é muito mais barato do que a pessoa física receber esses aluguéis na pessoa física. Holding super vantajosa. No caso do produtor rural, isso tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque essa parceria ela pode ser questionada pela Receita. E o que a gente fala? Então eu não posso fazer? Não, faça holding. Quer fazer nesses moldes que não é o molde correto? O problema é seu. Faça, só que saiba o risco que você está correndo. Mensure esse risco. Questione quem está fazendo a sua holding. Se amanhã a Receita Federal não reconhecer essa parceria, quanto que isso vai implicar de pagamento retroativo em cima disso? Saiba em cima de quanto você está correndo risco. Se você fizer isso e achar que vale a pena, tá tudo certo, vai em frente. Mas achar que amanhã algo não pode ser questionado é muito perigoso, porque a legislação é muito questionável quando a gente trata desse assunto. Então é por isso que a gente fala, tenha cuidado, questione, duvide, pergunte, consulte outra visão para ter certeza do que vocês vão estar fazendo, porque é o patrimônio todo, muitas vezes, de um produtor rural. Então tem que ser analisado com cuidado. Tenham atenção em cima disso, saibam os riscos que vocês estão correndo e entre nessa consciente, que aí não tem problema nenhum e vai dar tudo certo. E caso amanhã não dê, você não vai poder falar, eu não sabia. Sabia?
Não sabia? Então agora você está sabendo. Você sabia. E você sabia até quanto que isso poderia representar para você. Tem vários pontos que a gente vai tratar de holding. Esse é só o primeiro. Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda seus comentários, porque a gente vai estar trazendo outros temas. Se você tiver dúvidas sobre holding familiar, coloca aqui pra gente, que isso pode nos ajudar a criar um vídeo novo. Mas a gente vai estar falando de vários pontos polêmicos que envolvem essa modalidade nova no mercado.